Pessoal, então boa noite novamente. A gente vai continuar aqui o segmento. A aula agora vai falar sobre a linearização de equações não lineares quando você tem duas variáveis multiplicando ou dividindo, quando você tem duas funções que dependem do tempo que estão se multiplicando ou se dividindo. Para o nosso exemplo, eu vou usar essa equação aqui que define a densidade, né? Rho, densidade ou massa específica, dependendo do contexto. E essa densidade vai depender da minha pressão em função do tempo e da minha temperatura, também em função do tempo. Lembrando que isso aqui é para densidade de gases, tá, gente? Então, se na sua modelagem lá tiver densidade de gases e se a variação dela for importante o suficiente para o seu modelo, aí você tem que ir usando essa equação aqui, que nasce da equação dos gases ideais, né? Nasce de PV igual a nRT. Então, você vai ter que linearizar, porque você tem uma pressão e uma temperatura. A temperatura aqui em verde e a pressão aqui em azul. Então, a série de Taylor, para esse caso, que tem duas variáveis, em vez de ter uma derivada só, ela vai ter uma derivada parcial da função em relação às funções aí no domínio do tempo. Então, conforme exemplo aqui, ó, se vocês perceberem, fica o seguinte, ó, a função que depende de x de t e y de t vai ser a função substituindo o x pelo x barra e o y pelo y barra, somado das derivadas parciais de x e y. Então, essa primeira derivada aqui, ó, ela vai ser em relação a x, né? Aí depois, onde tiver x, você vai colocar o valor pré-definido, né, o x barra, e você multiplica pela diferença. E depois uma derivada parcial em relação a y e a diferença do y. Então vamos fazer com esse exemplo aqui, porque parece que quando coloca em matemática, assim, em funções, fica meio complicado. Então, para o nosso exemplo, nós vamos ter essa função ρ, que depende do P, pressão que depende do tempo, e que depende também da temperatura em função do tempo. Essas outras variáveis, esse mzão, esse r aqui, ó, são... Esse mzão é a massa molar do gás. Aqui no caso, o gás nosso é uma mistura, que é o ar, né? Então, nós fizemos uma massa molar média do ar, e aí dá esse 29. Esse R, o Rzão, é a constante dos gases ideais, que para as unidades desta questão em específico, fica 0,082 atm vezes litro por Kelvin vezes mol. A gente precisa definir qual que é a pressão em torno da qual a gente vai fazer a linearização. Essa pressão em torno da qual a gente vai fazer a linearização é o que a gente chama de P barra, tá? Então aqui eu vou fazer uma linearização em torno da pressão de 1 atm. Então essa linearização vai servir para pressões que estão próximas de 1 atm. Se eu distanciar muito de 1 atm, essa linearização já não serve. E a temperatura, esse T aqui, ó, de tempo, eu também tenho que escolher uma temperatura em torno da qual eu vou realizar a linearização. Então eu escolhi aqui 300 Kelvin, que é próximo aí de 27 graus Celsius. Então, a nossa função como série de Taylor, que a gente escreveu aqui em cima, se eu for aplicar para esse ρ aqui, ó, esse ρ ele depende de P e de T, né? Então, ele vai ficar conforme que está aqui embaixo, ó. Então, ρ, que depende de P e de T, vai ficar a própria função, né? Substituindo P por P barra, ou seja, por 1 atm, e substituindo onde tiver T, que depende do tempo, por 300. Beleza? Então, eu vou escrever a função normal, a função que é essa daqui de cima, ó. Função que é essa aqui, ó. No lugar do P, eu vou colocar 1. No lugar do T, eu vou colocar 300. Depois, eu vou pegar essa função e vou derivar essa função, esse ρ, em relação a P. Vou derivar em relação a P. Então, eu vou considerar todas as outras variáveis constantes, inclusive o T, a temperatura, eu vou considerar constante. Depois que eu fizer essa derivada, onde tiver temperatura, ó, onde tiver temperatura aqui, ó, eu vou substituir por T barra, que vale 300. Onde tiver a pressão, que depende do tempo, eu vou substituir por P barra, que vale 1. E ainda vou multiplicar por P de T menos P barra, que vale 1. Após isso feito,
eu vou pegar essa função, derivar em relação à temperatura. Então perceba que aqui nesse caso, para duas variáveis, eu não vou ter uma derivada apenas, eu terei duas derivadas, ó, duas derivadas. Uma em relação à primeira variável e outra em relação à segunda variável. Se eu tivesse três variáveis, eu ia ter três derivadas. Se eu tivesse quatro variáveis, eu teria quatro derivadas. Quando eu falo variáveis, são variáveis que dependem do tempo, tá? Então aqui eu separei essas partes em parte 1, parte 2 e parte 3 para a gente fazer de forma isolada. Essa parte 1, então, é apenas, tá aqui embaixo, ó, é apenas reescrever a equação. A equação ela é m vezes, aí aqui eu teria o P de T, né? Só que no lugar do P variando com o tempo, eu vou colocar ele no estado estacionário inicial. Vou colocar o P barra, que é o ponto ao qual eu escolhi fazer a linearização. E a equação tem sobre R vezes T do tempo. Só que no lugar do T em relação ao tempo, eu vou colocar o T barra, que é a temperatura geralmente escolhida no estado estacionário inicial, né? É essa temperatura aqui, ó. Quando o tempo é igual a zero, né? Quando o tempo é igual a zero, lá no estado estacionário inicial. Isso que eu vou chamar geralmente, né? É a melhor escolha geralmente, que eu vou chamar de T barra, tá? Então esse T barra para nós aqui vale 300, aí eu vou só substituir. Então vamos substituir os valores ali para a gente ver o que vai dar, né? Então esse M vale 29, essa pressão vale 1, esse R vale 0,082 e esta temperatura vale 300. Vale 300. Então, pelos meus cálculos que eu fiz aqui há algum tempo, essa continha está dando 1,179 gramas por litro. Então, esse valor eu vou substituir esse valor aqui, ó, deu uma constante. Vou substituir aqui no lugar, tá? Agora, vamos dar uma olhada nesta derivada aqui, ó, da função ρ em relação à pressão, para depois a gente multiplicar por essa diferença, tá? Então, essa derivada de ρ em função à pressão, tá mais aqui embaixo. Então, derivada de ρ em função da pressão vezes a diferença aí, ó. Vou pegar só a derivadinha. Então, essa derivada aqui, ó, no lugar do ρ, que está aqui, eu vou colocar a função que aqui está, beleza? Então, na verdade, se a gente olhar para essa derivada, a gente vai perceber que o m é constante, o r é constante, e já que a derivada é em função do p, então o t também é constante, então eles podem sair fora da derivada. E aí ela fica assim, ó. Ela fica m sobre r de t. Aí esse t aqui, ó, gente, ó, ele depende do tempo. Só que eu vou ter que substituir ele por t barra, tá? Então já vou colocar t barra aqui, beleza? E aí fica derivada de p, que depende do tempo, dp, né? Derivada de p em relação a p. Então isso aqui, ó, na verdade, isso aqui vai dar 1, né? Então essa derivada, na verdade, ela é m. Então essa derivada aqui, ó, na verdade, ela é m sobre rt. E aí eu ainda tenho que multiplicar por aquela diferença que está ali em cima, ó, por essa diferença, que é p de t menos p barra. Perceba que agora, em relação à derivada, isso aqui tudo é constante, né? Isso aqui vai ter um valor. Isso aqui vai ser 29 por 0,082 vezes 300. Esse resultado, esse 29, ele dá também 1,179. As unidades aí agora são grama por litro vezes ATM, beleza? Então, esta derivadinha, o resultado dela vai ser, derivadinha com a divisão, vai ser 1,179, que multiplica P, que varia com o tempo, menos P barra. P barra, no caso, vai valer 1, né, gente? Então, é P, que varia com o tempo, menos 1. Já a terceira parte, né? Então, a gente tinha aqui, ó, primeira parte,
já foi, segunda parte já foi, agora a terceira parte. A terceira parte vai ser a derivada de ρ em relação à temperatura. Então, a terceira parte vai ser a derivada de ρ em relação à temperatura. Então, essa derivada, eu vou substituir o ρ aqui pela função que o representa, que é esta função aqui. E aí perceba que eu tenho o t no denominador, tá? Eu posso reescrever essa função de uma outra maneira, pensando o seguinte, que o m, o r e o p são constantes, já que a derivada é parcial e é em relação à temperatura. Então, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma, ó. Fica m sobre r vezes p, né? E aí multiplica pela derivada em relação à temperatura de quem? De 1 sobre o t. Esse 1 sobre t é a mesma coisa que t elevado a menos 1, né? E aí a gente fazendo a derivada por experiência, a gente chega ao seguinte, ó, que fica m vezes p sobre r, que multiplica. Quando você tem x elevado a n, a derivada é n menos 1 vezes x elevado a n menos 1. Aliás, é n que multiplica x elevado a n menos 1. Então, isso aqui, quem que é o n no caso nosso? O n é menos 1, né? Então, vai ser o n que é menos 1 multiplicado. O nosso x é a temperatura. Então, vezes a temperatura elevado a n, que é menos 1, né? Menos 1. Então, esse cara aqui, ó, ele era o n e esse cara aqui também era o n, tá? Então, depois que a gente faz essa derivada, perceba pela definição aqui, ó, essa derivada, depois que a gente faz a derivada, onde é t, eu tenho que colocar t barra, beleza? Então, vamos trocar esse t aqui, ó, esse tzinho aqui, ó, nós vamos trocar ele por t barra. Então, vou apagar aqui, ó, e vou colocar no lugar dele t barra. Então, essa derivada fica m vezes o p sobre r vezes menos 1 vezes t barra elevado a menos 1 dá menos 2. Então, quando eu tenho um sinal negativo, eu posso passar ele do numerador para o denominador, trocando o sinal. Aí fica m, esse menos 1 eu vou colocar aqui do lado, vezes p sobre r de t barra elevado ao quadrado. Então, esse é o resultado final da derivada. Essa derivada aqui, ó, isso aqui é a derivada, que está aqui em cima, ó. Essa derivada ela tem que ser multiplicada por essa diferença aqui ainda. Então, ó, a função, na verdade, ela fica menos m vezes p sobre rt barra ao quadrado, que multiplica t do tempo menos o t barra. Lembrando que esses valores aqui de m, de p, aqui o p vai ser p barra, né? Tem que trocar aqui por barra, a gente tirou para fora da derivada, né? Então aqui é tudo p barra. Esse m, o p barra, o r e o t barra são valores conhecidos, então eu posso substituí-los, ó. É 29, aqui o p é 1, o r é 0,082 e o t é 300 ao quadrado. Então, o resultado dessa derivada aí, gente, dá menos 3,93 vezes 10 a menos 3. E as unidades são grama por metro cúbico vezes Kelvin. Por litro, aliás. Grama por litro vezes Kelvin. Tá? Então, agora, somando, né, as partes, então eu tenho 3 partes, eu vou somar as 3 partes. Então, eu falo que a minha função ρ, que depende do tempo e que depende também da pressão, ela pode ser escrita de forma aproximada como 1,179,
que é a primeira parte, essa primeira parte aqui, certo? Vamos escrever nesse formato aqui, ó, aqui de cima. Então, essa primeira parte é isso aqui. Mas agora essa segunda parte aqui da derivada, que é isso aqui, ó, mais 1.179, que multiplica P de T menos P barra, com menos 3.93 vezes 10 a menos 3. Deixa eu conferir se é isso mesmo o valor da terceira. Tá aqui, ó, 3, que multiplica, vou chegar pertinho aqui para caber, T que varia com o tempo, menos o T barra. Então agora eu tenho uma equação linearizada, ela depende de duas variáveis, mas ela em si é linear, ó. Tem só esta variável aqui para substituir e essa temperatura aqui para substituir.